Produzir arte contemporânea, deslocado dos grandes centros, né, não é uma questão muito fácil. A gente embate em diversas questões, tanto assim estruturais do próprio campo da arte, quanto de políticas culturais, de incentivo à produção artística. Esse é um convite não apenas para a arte, mas também um convite para a afetividade de vocês. Meu nome é Lucas, eu sou artista, professor, pesquisador, e essa é a minha exposição, Afetos Ordinários. Ao longo, desse vídeo você vai ter contato com o meu processo criativo, ao mesmo tempo com discussões sobre como produzir arte contemporânea distante de grandes centros, sobre curadoria, expografia e principalmente a relação da arte com a vida. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos nesse nosso encontro e que ao longo do vídeo vocês poderão conhecer um pouco sobre mim e um pouco sobre a minha produção. Junto comigo eu tenho a professora Roberta Stubbs, que também é artista, também é professora e pesquisadora e que vai nos ajudar então nesse nosso percurso para falar sobre arte, sobre vida e sobre afeto. Então, Lucas, eu tive pensando sobre o título da sua exposição, Afetos Ordinários. E me leva para muitos lugares, assim, fico pensando o quanto esse campo do comum, do menos importante, ele nos constitui afetivamente mesmo, que queira ou não, esse é o lugar onde a gente mais transita, Nem tudo na nossa vida é grandioso, são momentos de grandiosidade, todo preenchido desses momentos menos importantes, E o Afetos Ordinários, para mim, remete a essa ideia. É isso mesmo? O que você pensa a partir desse título? Assim? Como que foi a construção dessa ideia para você? Eu acho que quando a gente nomeia algo, quando a gente pensa em dar o título, que vai ser algo que vai condensar uma série de trabalhos, em um único espaço, em uma única exposição, a gente primeiro está pensando, então, como trazer algo que é muito mais amplo para algo que é mais específico, e então esse específico ele se dissolve para ir para outros locais. Afetos Ordinários, ele diz justamente sobre aquilo que me chega, as minhas experiências, aquilo que me atravessa. Então, tudo aquilo que é possível de eu sentir no meu corpo a partir de experiências estéticas, e isso, pensando na estética num campo mais amplo mesmo, Isso retomando, num conceito grego, estética enquanto aesthesis, e essa nossa capacidade de sentir, de ser afetado pelas coisas que não necessariamente são boas, não necessariamente são belas, mas que nos chegam, que nos atravessam e que nos dá alguma experiência. E esse ordinário diz justamente sobre aquilo que é banal, aquilo que é cotidiano, aquilo que é rotineiro, aquilo que é justamente o que acontece durante a nossa vida, durante a nossa existência, durante a nossa própria relação com o outro, com o mundo, durante o nosso ser e estar no mundo. E que não necessariamente é permeado de grandes eventos, não necessariamente é interpelada por grandes emoções, mas sim aquilo que nos chega, nos acontece e fica, que transporta o nosso corpo e ao mesmo tempo faz com que a gente pense sobre aquilo que é mais comum de uma outra forma. Vai ser sempre muito mais complicado a gente conseguir produzir, a gente conseguir realizar arte contemporânea, primeiro pensando em questões institucionais. A grande maioria das cidades no interior do país, eles não possuem um museu preparado, por exemplo, para a execução de exposições ou até mesmo mostras, que tragam a arte contemporânea até esses centros que estão distantes das capitais ou de estados mais nucleares, como São Paulo ou então o Rio de Janeiro, ainda assim, eu acho que o papel do artista contemporâneo nessas cidades ele é muito importante, muito importante. Primeiro porque o artista contemporâneo, frente às diversas adversidades, ele consegue criar a sua própria forma de produzir arte. A arte contemporânea, ela instaura essa necessidade do artista em pesquisar e em criar a sua própria forma de produzir. Se antes a gente tinha, pensando numa história linear da arte, a gente
teve algumas rupturas com os movimentos de vanguarda. Mas essas rupturas, né, esses artistas questionavam certos paradigmas, mas eles ainda assim eles estavam vinculados a uma forma de produzir arte, a um estilo determinado, né? Então, para eu ser cubista, eu tenho que produzir de determinada forma, para eu ser surrealista, eu tenho que produzir de determinada forma. E a arte contemporânea não. A gente vem de um processo histórico de desmaterialização da arte, você não tem mais uma única verdade, uma única forma de produzir arte. E isso requisita do artista que ele crie a sua própria forma de produzir. E isso também faz com que o campo da arte contemporânea ele seja muito múltiplo, seja muito plural e que diversas expressões artísticas elas coexistem ao mesmo tempo. Na arte contemporânea a gente consegue ver experiências, né, em produções tanto de pintura, de escultura, que são, né, materialidades mais clássicas da arte, quanto de performance, de vídeo instalação, outras materializações ou até mesmo a ausência dessa materialização como uma proposta artística. Artistas contemporâneos fora desse centro, então eles acabam sendo responsáveis por produzir ações micropolíticas, né? Da forma com que eles se inserem, né, na própria sociedade, eles conseguem atingir, eles conseguem minar esse campo mais hegemônico do que a gente consegue entender como sendo arte. Ainda vigora no nosso país, né, um conceito de arte muito relacionado ao clássico, ao belo, aquilo que o sujeito ele consegue se reconhecer de imediato nas produções. Isso está muito atrelado à nossa própria realidade. A grande maioria dos sujeitos eles têm contato com a arte apenas nas escolas, né? E a disciplina de arte nas escolas ela acaba sendo muito desvalorizada em relação com as outras disciplinas, né? A disciplina tem uma carga horária menor. Os professores de arte às vezes não têm formação em arte, os próprios professores eles não conseguem estar acompanhando sempre exposições, eventos relacionados à arte, porque às vezes não tem mesmo na própria cidade. E é justamente por isso que o surgimento de artistas, de novos artistas vinculados a cursos, né, de graduação em arte, ou que de forma autônoma que produzam arte na contemporaneidade é muito importante, porque faz com que a gente repense todas essas instâncias, todas essas normativas que se construiu sobre a arte, sobre a forma de fruir a arte, sobre a forma da gente interpretar os objetos artísticos. É como se fosse uma revitalização do comum, né? Eu gosto de pensar essa ideia também porque se a gente pensa na relação entre estética e poética, a gente sabe que a estética ela remete a essa sensibilidade ao mundo, né? Um olhar sensível. E o artista, enquanto ato poético, ele é a pessoa que sai pelo mundo colhendo essas experiências estéticas e materializando isso poeticamente no seu trabalho, né? Então a gente vai, como se nós estivéssemos à deriva nas nossas experiências pelo mundo, absorvendo o que vemos na televisão, o que vemos na mídia, nos outdoors, nas ruas, na nossa família, no nosso trabalho, em tudo aquilo que vai nos acontecendo e a gente vai, de alguma forma, coletando essas experiências ordinárias e poeticamente materializando formalmente, plasticamente essas experiências, né? Como que se dá esse dobrar no seu trabalho, assim? Como que é essa dobra mesmo disso que te afeta? Que é comum, da minha própria vida e aquilo que se transforma em obra. Sim, que eu acho que é o que está aqui, não necessariamente que a exposição diga de você, né? Mas é você que materializou isso daqui, né? Você foi colhendo isso nos lugares, o que te afeta? Essa que seria a pergunta, assim. Eu acho que a gente tem que pensar em alguns caminhos possíveis, que foram os caminhos que, digamos, eu percorri para construir poeticamente esses meus trabalhos. Acho que o primeiro dele diz justamente sobre as formas domésticas. Eu sempre penso, quando vou executar um trabalho, na correlação de conteúdo com forma. Eu acho que isso é a essência para a gente conseguir expressar alguma coisa. Não necessariamente comunicar, mas sim dar vida a alguma coisa que pode ser muito diferente para cada uma das pessoas que depois, porventura, olhar para o trabalho.
E essa relação doméstica está até mesmo no tamanho dos trabalhos. Então, eu uso um formato A4, né? São papéis comuns, são formas comuns e que as pessoas elas conhecem, são formas domésticas, digamos assim. E quando eu penso na materialização dessas formas domésticas, dessa materialização de todas dessas relações que estão entremeadas à minha vida, né? Eu não estou pensando unicamente numa forma autobiográfica, eu não penso um trabalho, penso a arte relacionada à vida, mas eu não penso a materialização desse trabalho como uma forma puramente autobiográfica. Eu acho que nem mesmo os trabalhos que se propõem autobiográficos, eles conseguem ter essa relação, porque a única certeza que a gente tem é que a duração, né? Ela vai ser totalmente outra, vai ser totalmente diferente. Então, a única certeza que a gente tem é da mobilidade, é a duração flexível, digamos assim. E a partir do momento em que, então, mesmo que eu proponha fazer um trabalho autobiográfico, eu retorno nas minhas lembranças algo que aconteceu, seria impossível eu reproduzir tal qual o fato que me aconteceu. Então, acho que a autobiografia acaba sendo uma relação também de autoficção, de ficcionar, de tensionar essa realidade. E eu acho que é nesse campo de forjar outros territórios que partem do real, mas que não necessariamente são reais, que eu consigo materializar o meu trabalho. Fazendo estudos, né, da arte contemporânea no interior do Paraná, eu consegui perceber uma relação temporal muito mais próxima aos movimentos do modernismo ou até mesmo da arte clássica. Isso acaba não tendo uma certa originalidade mesmo na formativa, na formação dessas obras, mas eu acho que a potencialidade desses trabalhos não está justamente na contribuição formal, mas sim naquilo que o seu próprio conteúdo, a sua própria narrativa consegue dizer para nós sobre aquela realidade, sobre aquela que eu posso chamar, né, de geopoética, a geoespacialidade, né, e como que isso consegue ser construído artisticamente. Então, por exemplo, não se tem uma produção formal, visual, que esteja tão próxima assim das discussões mais contemporâneas. Acaba ficando muito mais próximo ao moderno, ao clássico, justamente porque essa foi a formação dos próprios professores, a formação cultural daquela cidade, enfim. Mas o que eu penso que é o grande potencial dessas produções que são produzidas na atualidade é justamente aquilo que pode nos dizer sobre o sujeito e pode nos dizer sobre a coletividade onde ela está inserida. Então, pensando no nosso próprio processo aqui, né, artístico no interior do Paraná, por exemplo, eu consigo, né, encontrar regularidades, verificar trabalhos que dizem muito sobre a própria experiência dos seus artistas, né, que falam muito sobre a realidade do norte do Paraná, o processo de construção das cidades. Então, está muito relacionado à própria cultura daquele povo, daqueles sujeitos, do que pensando em particularidades sobre a arte. Então, não são obras que vão falar, por exemplo, sobre as questões próprias da arte. Não vai estar discutindo, né, pensando pelo menos, né, no nosso caso específico, não vai estar discutindo sobre a desmaterialização da arte, o porquê de tal forma, os espaços de arte, mas vai estar falando sobre a própria vivência daqueles sujeitos, né? Vai estar falando sobre a própria construção daquela sociedade, o que eles entendem por cultura e arte. E eu acho que é justamente aí que se encontra a potencialidade desses trabalhos e a necessidade da gente dar visibilidade para esses trabalhos e mostrar esses trabalhos para outras localidades, né? A gente precisa fazer com que isso que é produzido no interior seja vista em outras espacialidades, em outros locais, até para que a gente tenha um intercâmbio, tenha uma troca artística muito mais rica, tanto entre quem produz, tanto com quem frui as próprias obras de arte. É interessante isso que você coloca, que eu também me ocupo muito dessas questões quando penso a arte como
uma forma de expressão que bebe do mundo e devolve ao mundo outro mundo, né? Algo nesse sentido, assim. E quando a gente fala dessa ficção, tendo como base de produção a realidade, eu acho muito interessante quando a gente consegue transcender a dimensão do sujeito, a dimensão do eu, artista, produtor, que às vezes se confunde muito com um ego, né? Um ego mal resolvido, inclusive. Quando a gente ultrapassa esse lugar, a gente alcança a dimensão do outro. E aí a gente entra num lugar, num campo onde a experiência ela é de fato compartilhada. E por mais que a gente encontre o acento de um sujeito que produz, né, a assinatura de um sujeito que se dá pela forma, pelas cores, pelos temas, não necessariamente pela assinatura propriamente dita, mesmo quando a gente encontra essa assinatura, que eu acho ela muito interessante também, a gente entende que aquilo é da ordem do transbordamento ao outro, dessa experiência compartilhada e comum. E aí a gente retoma a ideia de estética e de poética novamente, né? Exatamente. Que é o que faz mais sentido no meu entendimento, quando eu vou numa exposição e sou tocada por um trabalho. Não é necessariamente a história daquele artista, apesar que saber disso é um complemento, mas é aquilo que eu, enquanto sujeito, enquanto subjetividade, enquanto alguém que tem algum conhecimento também em relação à arte, à cultura, à política, ao que for, consigo construir enquanto campo de possíveis, né? Enquanto campo de emoção, inclusive, também, né? Acho que pensando no processo criativo, essa relação da poética, né, que tem uma base relacionada a mais a poieses do que a esteses, né? Quando a gente está num processo de criar o acontecer em si da obra, né, potencialmente tudo é possível de ser materializado naquele trabalho. Só que a gente precisa ir pensando, fazendo escolhas, buscando em todo esse globo de potencialidades, né, do que pode vir a ser a nossa obra, aquilo que a gente vai materializar, aquilo que a gente vai escolher colocar ali. Eu acho que é justamente esse o campo da poiesis, né? Quando eu estou falando do processo criativo, né, eu estou falando da obra em seu acontecer, e que é o único momento em que a obra ela é realmente do artista, né? A obra só é do artista enquanto ele a faz. Depois que ela está pronta, a obra deixa de ser dele e passa a ser do outro. E aí a gente consegue ir construindo essas outras relações, né? O meu trabalho, eu penso ele é muito vinculado, né, a buscar, a pensar numa determinada temporalidade, bases de realidade, efeitos de realidade, mas que não necessariamente dizem respeito mesmo à própria realidade, né? Então eu busco esses efeitos, mas que não necessariamente é aquilo mesmo, né? E aí eu penso esse meu trabalho justamente num campo da utopia, né? Se eu retomo novamente a etimologia da palavra utopia, eu tenho o prefixo, né, enquanto negação, e topos vem de lugar, então ele é um não lugar. E colocar a arte enquanto habitando esse não lugar nos possibilita tensionar aquilo que é possível da gente executar, aquilo que é possível a gente fazer, e não necessariamente focar apenas naquilo que eu vejo, naquilo que é da ordem dos sentidos mais táteis e mais imediatos, ou digamos mais óbvios, né? Eu consigo estender a minha produção para outros territórios, tensionar o próprio território da realidade, né? Dobrar isso que a gente chama ou de realidade, o que a gente conhece como sendo mundo, e pensar em outros mundos possíveis. Eu acho interessante isso que você coloca, porque nós estamos falando aqui da dimensão da imaginação, né? A poética é isso, a dimensão do sonho, do pensamento inventivo, e nós sabemos que nós vivemos num contexto político, social, que preza muito mais pela repetição do mesmo do que pelo movimento inventivo de contestação ou de bifurcação daquilo que segue uma linearidade para a construção de novos territórios, produção de novos olhares, novas sensibilidades. E eu entendo isso como uma urgência política para o nosso momento histórico, no sentido de não nos satisfazermos com o que o mundo nos dá pronto, para que a gente possa construir outros universos possíveis mesmo. E pensando essa relação com o seu trabalho, com os trabalhos que eu vejo aqui, a gente vê um campo de tensão que me interessa bastante, que é
como produzir esses mundos possíveis a partir dessa realidade que nos é dada e que às vezes está muito encapada de um certo esgotamento. E aí a gente pode falar da solidão, a gente pode falar do vazio mesmo do contemporâneo, né? O modo como a gente se preenche às vezes pelo consumo de objetos, consumo de pessoas, isso que a gente acha que está nos preenchendo, mas está nos esvaziando, né? E aqui a gente vê muitas cenas que remetem o vazio, inclusive é um recurso formal que você usa no seu trabalho, né? Você tem esse jogo formal com cores e normalmente o sujeito que você coloca nesses trabalhos, eles nos remetem a esse campo do vazio. Como que você preenche esse campo? O que é isso para você? Foi uma decisão que o próprio processo foi te dando ou foi uma decisão que você tomou inicialmente? Que a gente sabe também que a poética, o trabalho de experimentação artística, as decisões a gente vai tomando na medida que vai fazendo, né? Sim. O processo nos conduz a muitos lugares. Eu acho isso também algo muito enriquecedor para a gente entender quando a gente conversa com um artista, né? Sim. Eu acho que a primeira questão assim que a gente deve ter em mente, pelo menos que eu tomo, né, para pensar o meu trabalho, é que é necessário a gente ter uma outra postura. É necessário a gente pensar o nosso corpo de uma outra forma, porque condições hegemônicas de produção, de assujeitamento, produções culturais, sociais, políticas, etc., elas engessam a nossa própria existência, a nossa forma de pensar. Então, mesmo que a gente parte de uma premissa pós-moderna, dos fluxos, dos caminhos, do descentramento do sujeito, etc., são caminhos que já, digamos, estão pré-estabelecidos, pré-abertos, então eles só são polivalentes, eles só são múltiplos, mas eles não são inventivos, eles não são necessariamente criativos, né? E aí eu penso o meu trabalho justamente, primeiro, a partir dessa colocação. Eu preciso me permitir ser afetado pela ordem estética, pela estesis, isso não só em contato com a obra de arte, mas com as coisas banais da vida. Eu preciso conseguir fazer com que esse meu corpo sinta, saia desse anestesiamento. O contrário de estética é justamente, né, o anestesiamento, aquilo que nos impossibilita de sentir alguma coisa. O primeiro ato, então, o primeiro gesto, eu acho que para a gente produzir algo é nos permitir sentir, é justamente as sensações. E aí o meu trabalho, ele acabou assim, ele não pretendia ser, mas acabou sendo um trabalho que tem uma base romântica, histórica, que é muito fortalecida nessa relação de questionar uma ordem, um cânone, uma conduta pré-estabelecida, né, que o romantismo vem, né, de uma superação do neoclassicismo, e que propõe um outro olhar, uma outra sensibilidade para o cânone, para a moral, para a forma paradigmática tanto de se produzir conhecimento quanto de se produzir arte do iluminismo, né? A gente sabe que é uma forma extremamente etnocida que delegou todas as outras formas de conhecimento ao senso comum ou negou todas as outras formas de conhecimento como existentes e afirmou a única verdade científica como sendo a base para o mundo e a solução também para os problemas do próprio sujeito. E se a gente pega na estrutura romântica, né, ele vai justamente contra esse cânone, né? E aí, por mais diversa que seja a origem conceitual, né, e ao mesmo tempo histórica, porque a gente vai ter movimentos pré-românticos na Alemanha, 1760, 1780, que já tinham uma prerrogativa muito mais próxima ao pensamento platônico, como se o ato artístico tivesse uma relação com uma possessão criativa e ao mesmo tempo com as teorias modernas da psicologia, de trabalhar com esse inconsciente, com a afirmação do sujeito, ou então a ideia de romanesco na Inglaterra, ou a sua consolidação na França. O que é bem verdade é que todas essas diferentes formas de existir do romantismo, né, elas surgiram justamente em contexto de revolução. Né? Você tem a relação da Revolução Francesa na França, ou então a Revolução Industrial na Inglaterra, e é um momento de contestação, é uma forma de não se deixar levar pelos modos mais hegemônicos de produzir e de afirmar a própria cultura e o ser. E eu acho que é nesse sentido
que o meu trabalho acaba tendo uma base romântica, até de sair de uma estética mais do belo e para o sublime. Você tem um sujeito que pensa a si mesmo, ele que tem que tomar as suas próprias decisões, é uma relação mais subjetiva e que é quase uma descoberta para mim no próprio processo de olhar para o meu trabalho depois, né? Como que essa relação romântica de pensar, então, novas formas de existir, novas realidades, de afirmar o sujeito, afirmar a vontade e de produzir arte a partir disso. Pelo que você diz, então, a gente está falando de uma espécie de um entendimento sobre a arte como quase um caminho para uma revolução sensível, né? Sim. Até pelas bases que você retoma, assim... Eu penso muito a arte como uma experiência epistemológica. Não apenas enquanto uma experiência estética, mas eu penso a imagem e a arte como uma forma da gente produzir conhecimento. Sim. E uma forma da gente refletir sobre o conhecer, sobre Sim. a produção do conhecimento. E o conhecimento não somente como racional, mas também exatamente. Como um conhecimento afetivo. Sensível, né? Uma das questões que o artista contemporâneo, né, ele precisa estar muito atento sobre não apenas o seu próprio processo criativo, a sua forma de produzir, mas também a sua forma de apresentar o seu trabalho, de expor o seu trabalho. Uma discussão que tem sido muito atual é justamente sobre a figura do artista também como um curador, não necessariamente precisando de um terceiro olhando para o seu trabalho, pensando em como organizar essas suas obras. Mas sim o próprio artista, de frente do seu próprio trabalho, ele consegue ter critérios, ele consegue pensar e organizar e refletir a partir da sua própria obra, da sua própria poética e construir um trabalho curatorial. Geralmente se pensa a curadoria, né, de uma forma, né, mais simplificada, como apresentar uma obra para alguém, como fazer com que alguém tenha uma experiência estética em uma exposição, né? E aí o curador seria esse sujeito justamente que faz a mediação entre o sujeito que olha e ao mesmo tempo a obra e o artista. Algo que é muito interessante que foi trabalhado na Bienal de São Paulo do ano passado é justamente um deslocamento dessa centralidade do curador, né? Não é como aquele sujeito que seleciona os artistas, que selecionam as obras, que pensa absolutamente como tudo vai ser feito, como tudo vai ser exposto em uma exposição. Na Bienal do ano passado, a temática, né, é uma temática contra a temática ao mesmo tempo, porque ela tenta fugir dessa noção mais reducionista, né, era afinidades afetivas. E aí você tem um convite para que um grupo de artistas eles pensem nos seus próprios trabalhos e pensem em como que esses trabalhos eles podem conversar com outros trabalhos. Você tem uma relação curatorial que é muito mais aberta, muito mais relacionada ao diálogo com que um artista, com que uma obra ela pode ter com outro trabalho ou com outro artista, do que a visão centralizada em uma única pessoa, né, ou um conjunto de curadores que são responsáveis, então, por um evento desse porte, como foi a Bienal de São Paulo. Sobre a curadoria, eu acho muito interessante quando a gente fala em termos de curadoria, e pensando no trabalho do Lucas aqui, o Lucas ele desempenhou um papel bastante complexo aqui nessa exposição, que foi ser artista, propositor e curador do próprio trabalho. A gente tem um conceito que eu acho interessante, que o Ricardo Basbá usa, que é o artista etc., que é o artista responsável pelas várias etapas da produção. Em termos gerais, o senso comum, a gente acaba entendendo, pensando que a arte, ela se encerra, o trabalho do artista se encerra na produção de um objeto, pintura, escultura, ou que objeto for. Mas, na verdade, a exposição também faz parte do pensamento artístico. Como o trabalho vai ocupar um espaço, como ele vai dialogar com esse espaço, como esse espaço pode ser pensado para reforçar o conceito
da exposição. E como esse espaço, ele também é pensado já considerando o público que vai visitar a exposição. Então, veja que há toda uma complexidade envolvida na montagem de uma exposição que considera diferentes elementos e que a gente pode dizer assim, que um trabalho ele se completa com a presença do público, é claro, mas ele se completa também quando ele sai do ateliê do artista e ganha o espaço da exposição. Ali a gente consegue ver o conjunto da obra, a gente consegue ver o diálogo que os trabalhos independentes estabelecem entre si, como o espaço potencializa as obras. E o artista, ele precisa considerar tudo isso, como expor o seu trabalho. Então, o pensamento artístico, ele está para além do objeto, ele considera todas essas etapas aí que culmina na reflexão de como eu irei expor. O trabalho curatorial, ele ajuda muito a potencializar as qualidades que o trabalho artístico possui, criando uma coerência entre eles, um diálogo entre os trabalhos. É muito interessante quando existe realmente a figura do curador e a figura do artista, que podem estabelecer um diálogo entre si. E é claro, né, que na ausência dessas duas figuras distintas, o próprio artista pode desempenhar esse papel também. O próprio artista pode desempenhar o papel do curador, pensando, então, essa dimensão que a gente já comentou aqui de como o trabalho vai ocupar o espaço, de como esse espaço vai potencializar a obra e de como também as pessoas que forem visitar essa exposição irão transitar por esse espaço. Existem artistas contemporâneos, artistas produzindo no interior do estado, no interior do país, mas muitas vezes esses artistas eles não ganham visibilidade justamente por estarem geograficamente numa posição periférica, por nós não estarmos no centro do debate sobre arte, da produção sobre arte, no centro do sistema da arte, a gente acaba não aparecendo e, consequentemente, não sendo inserido nesse circuito. Esse tipo de mostra, como aqui no Calil, ele é legal para marcar a existência de artistas contemporâneos fora desses grandes eixos que a gente conhece. Eu pontuaria também a importância da publicação de catálogos, seja online ou seja físicos, a importância da produção de materiais como vídeos, fotografias que possibilitem que a exposição saia aqui da nossa cidade, seja pela internet, né, saia por outros meios e possam circular em outros lugares. Então, seria muito interessante, inclusive, pensar programas de intercâmbio entre artistas que estão nesses grandes centros com artistas do interior do Paraná, mas o que eu acho mais importante saber? Que há arte de qualidade sendo feita no interior, que há pessoas comprometidas com uma reflexão sobre arte, com um pensamento crítico sobre arte, com a materialização artística em diferentes meios também no interior do estado. Pensando sobre a arte contemporânea e o modo como ela nos chega aqui no interior, né? Eu acho muito bacana a sua exposição e a própria iniciativa da prefeitura em proporcionar editais de arte, né, para que a gente possa realizar exposições aqui na nossa cidade que dialoguem com a produção que tem sido feita fora daqui, com a produção que tem sido feita nos grandes centros, por exemplo. Nós sabemos que há muita falta de informação aqui na nossa cidade e que o entendimento da arte contemporânea ela exige também a formação de um público para decifrá-la, vamos dizer assim, né? Porque a arte contemporânea ela não necessariamente se materializa em pinturas, em esculturas, ela ganha inúmeros formatos que precisam de uma certa familiaridade com a arte para poder entendê-la e aceitá-la, entre aspas. Por exemplo, quando a gente convive com mais arte, quando a gente está em São Paulo, em Curitiba,
no Rio de Janeiro, a gente tem a oportunidade de visitar museus, de visitar galerias, de acompanhar algumas mostras que inovam também em termos de linguagem, no modo de exibir o material, né? Não necessariamente pendurado na parede, ele pode ser um trabalho mais instalativo, pode ser um trabalho de arte digital, por exemplo, e a gente sabe a dificuldade que as pessoas do interior da cidade, do interior do país, têm em termos de acesso. E é muito necessário que a gente tenha uma formação de público maior para esse tipo de linguagem, como a linguagem do Lucas, que é a colagem, né? Para que a gente amplie também o entendimento que a gente tem sobre arte. Que a arte possa ser compreendida para além dessas linguagens tradicionais, que é a pintura e a escultura. Quando eu falo sobre a afirmação da vida como uma forma de se traduzir a arte, de se criar a arte, de pensar a própria vida como uma obra de arte, eu não estou dizendo como uma possibilidade da gente retratar fidedignamente aquilo que a gente tem na nossa vida e trazer isso para a obra, trazer isso para a arte. Penso também que isso seria humanamente impossível, até pela própria temporalidade da nossa existência. A gente consegue planejar, a gente consegue também fazer um movimento de retrocesso, mas seria impossível a gente reproduzir tal qual aquilo que a gente já vivenciou ou então que a gente pensa em vivenciar. Quando eu buscava trabalhar com a colagem, eu sempre pensei a materialidade do papel, a linguagem artística, nessa relação com o tempo e ao mesmo tempo com o espaço. Quando eu estou de frente de outras linguagens artísticas, né, como a pintura, o desenho, a escultura, eu tenho uma temporalidade que ela é bem diferente, ela é bem distinta da temporalidade de quando eu estou trabalhando com a colagem. A colagem eu consigo ter as formas, então elas já estão prontas, eu consigo ter esse espaço pré-determinado e organizar isso em determinado tempo. Então eu posso ter uma projeção do futuro no presente. Eu consigo ter uma imagem da obra acabada sem a obra estar necessariamente acabada, finalizada. O que não seria possível, por exemplo, com a pintura, com a escultura, onde eu preciso daquele traço, eu preciso da temporalidade, da própria matéria, da própria superfície, né? E com a colagem não. Com a colagem eu consigo então produzir essa antecipação do futuro no presente. Mas por mais que ela seja planejada, por mais que eu consiga antecipar essa relação espacial e temporal, eu nunca vou ter domínio sobre ela. A mesma coisa relacionada à vida, por mais que eu consiga planejar, por mais que eu consiga estabelecer objetivos e metas, eu nunca vou conseguir ter um domínio total e completo sobre aquilo que me vai acontecer. A forma com que eu busquei organizar a minha exposição, ela tem uma relação expográfica muito mais afetiva, já que esse era o intuito, né, de falar sobre aquilo que me chega, aquilo que me atravessa, e a forma com que eu pensei em expor esse trabalho também foi desse mesmo modo, né? Então eu fui buscando organizar esses trabalhos a partir daquilo que me afetava, consegui organizar eles em duplas a partir daquilo que me suscitava o meu próprio trabalho. É um processo de finalizar a obra e depois retornar para ela e olhar novamente. E é isso que dá forma a esses conjuntos e isso que materializa esses conjuntos, né, esses momentos que eu penso de uma temporalidade na minha exposição. Quando eu trago o retrato de dois idosos ao mesmo tempo com de uma criança, eu estou pensando justamente numa temporalidade de vida e é por isso que eu organizo eles dessa forma. Um já viveu muito ou viveu muito pouco e essa dinâmica da vida eu acho que está muito presente nesses dois quadros, por exemplo. Mas isso é só um dos exemplos que compõem todos os outros conjuntos da exposição. Quando eu estou pensando em elaborar uma obra, em tomar todos esses afetos que chegam até mim por meio do meu corpo, né, potencialmente tudo é possível de ser feito, mas nem tudo será realmente feito, né? Isso desmistifica toda essa ideia da obra de arte como uma grande realização, porque toda a minha vida
ela é responsável por aquilo que eu faço, né? Eu não tenho um momento inicial, um estalo que eu digo, é isso e é assim que finalizou a minha obra. Então, as minhas primeiras garatujas, os meus primeiros desenhos, foi o que possibilitou, por exemplo, eu ter produzido essas colagens, eu ter feito esses trabalhos. Então, tudo aquilo que eu já fiz está refletido naquilo que vocês olham agora. E é por isso que eu não penso a obra de arte como esse grande estalo, essa grande materialização de uma inspiração divina, mas sim como resultado da minha própria experiência de vida. E quando eu estou falando de experiência de vida, eu não estou necessariamente falando sobre uma questão autobiográfica, é puramente ao contrário. Eu procuro afirmar justamente aquilo que me chega, aquilo que me acontece, mas ao mesmo tempo aquilo que sai de mim. É uma espécie de troca. Pensaria, né, imaginando uma fita de Moebius, que é ao mesmo tempo dentro e fora, né? E esse dentro e fora é o que possibilita com que eu pense, então, a realidade e a ficção. E nesse cruzamento entre essas duas instâncias, eu acho que a gente consegue afirmar a arte como um resultado da nossa própria vida, né? A gente pode criar a nossa vida da mesma forma que a gente pode criar e materializar os nossos afetos como uma produção artística.